Como é que eu sei que alguém me perdoou realmente? Será que disse que perdoava e não perdoou? Ou será que perdoou efetivamente, mas eu é que tenho dúvidas? Ou não acredito nele ou nela? Hoje vamos meditar num texto que envolve esta matéria, esta temática. Enquadrando um pouco o nosso estudo, nós estamos no panorama do Antigo Testamento, como todos sabem, um rei, um povo, um livro. Um rei, um povo, um livro. E já vimos 5 sessões, 5 estudos que foram feitos até aqui, 5 pregações também. E na última, a quinta, nós vimos o rei que não pode ser impedido. E ali vimos como José, aos 17 anos, foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas que ia levar especiarias ao Egito. Ali eles venderam-no a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Desde então muitas coisas aconteceram, até ao assunto que vamos tratar hoje. E não é bom que fiquemos sem saber o que, embora a traços muito largos, muito gerais, mas convém que nós façamos aqui uma pequena resenha daquilo que se passou. Então, no capítulo 38, lá em Canaã, Judá, o quarto filho de Jacó, quarto filho de Israel, tem um caso com Tamar, sua nora, viúva de Er, e depois também de Onã, seus filhos, a qual Judá evitava casar com Selá, o mais novo, temendo que também morresse. Portanto, ela já tinha, não foi ela que os matou, foi Deus, que nós lemos na palavra, foi Deus que os matou, não foi ela. Mas ela era viúva, era duplamente viúva e duplamente nora de Judá. No capítulo 39, nós vemos que José, entretanto, está na casa de Potifar, o qual reconhece que José é um jovem talentoso e por isso nomeia o administrador de toda a sua casa e bens. Ele manda em tudo, administra tudo. A mulher de Potifar tenta seduzir José, mas ele foge. Ela acusa-o de assédio sexual e Potifar manda-o prender. Todavia o Senhor está com José e dá-lhe graça aos olhos do carcereiro, que entrega todos os presos e as tarefas da cadeia na sua mão. No capítulo 40, o copeiro Mor e o padeiro Mor de Faraó vão presos. E ali José interpreta corretamente os seus sonhos. No capítulo 41, Faraó tem sonhos que ninguém consegue interpretar. O copeiro lembra-se então de José. José tinha-lhe pedido, lembra-te de mim, mas ele, passado 2 anos, é que se lembrou de José e foi nesta circunstância de Faraó ter 2 sonhos, concretamente, e não haver ninguém que pudesse interpretar esses sonhos. Então, José é trazido à presença de Faraó e dá-lhe a interpretação dos sonhos. Haverá 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. É isto. E José aconselha Faraó como deve proceder, e ele, vendo tanta sabedoria, tanto conhecimento, o que é que ele faz? Nomeia-o governador de todo o Egito. Governador do Egito. No capítulo 42, nós vemos que a fome é geral e vêm pessoas de todas as nações comprar trigo ao Egito. Os irmãos de José vêm também, pois lá em Canaã não havia pão para comer. Não havia nada. Não havia. Então, José reconhece-os e põe-nos à prova. Acusa-os de espionagem.
Depois deixa-os partir, ficando Simeão como refém, até que voltem, trazendo consigo Benjamim, o único irmão de José por parte da mãe. No capítulo 43, nós vemos que apesar da resistência inicial de Jacó em deixar ir o filho mais novo, eles acabam por regressar com Benjamim ao Egito, porque a fome é gravíssima na terra. José manda preparar um banquete e janta com os irmãos em sua casa. No capítulo 44, José manda esconder o seu copo de prata no saco do trigo de Benjamim. Estão a ver? E obriga os irmãos a voltarem atrás para testar a amizade entre eles, se eles eram amigos ou não eram amigos uns dos outros. No capítulo 45, José dá-se então a conhecer aos irmãos, perdoa-lhes o mal que lhe fizeram e mostra-lhes que foi Deus que o trouxe para o Egito, para manter em vida o seu povo. Faraó ouve falar da família de José e convida-os a virem habitar no Egito. Não é? O Faraó não era de Chega, senão não os convidava. No capítulo 46, Jacó e toda a sua casa vão para o Egito, tendo-lhe Deus falado em visões e aprovado a sua ida. Foi Deus que de noite, em visões, lhe disse: vai, não temas em descer ao Egito, porque eu farei de ti lá uma grande nação e depois tornarei a trazer a tua descendência para a terra que prometi a Abraão e a Isaque. Então, no capítulo 47, Jacó, Israel, agora já o nome dele já não é Jacó, já é Israel, Deus tinha-lhe mudado o nome, não é? Com 130 anos, vai à presença de Faraó e abençoa-o. Ele a dar a sua bênção patriarcal ao rei do Egito, que tem o título de Faraó, como nós sabemos. É-lhe dada a fértil terra de Gozém para habitar e manter os seus rebanhos. José, também nesse mesmo capítulo, compra toda a terra do Egito para Faraó em troca de mantimento. Já não havia dinheiro e eles então tiveram que vender as suas terras a Faraó para terem alimento. E depois já não tinham terras, acabaram por se ficar como servos, escravos de Faraó. Todo o povo era escravo de Faraó. Claro, os sacerdotes ficaram à parte. Hein? No capítulo 48, Jacó adoece e abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim, dando a primazia ao mais novo. No capítulo 49, que vimos hoje, Jacó, Israel, abençoa os seus filhos e morre com a idade de 147 anos. E no capítulo 50 temos a lamentação e funeral de Jacó até à terra de Canaã, que também ouvimos e acompanhamos a leitura há momentos. Então agora estamos na sexta sessão, portanto o perdão soberano. Gênesis capítulo 50, versículos 15 até 26, cujo contexto tivemos a ver então naquelas leituras. José perdoa os seus irmãos. Perdão soberano. É o que aqui temos. Vamos então ler. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais,
Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Então, podemos dividir esta porção da palavra que acabamos de ler em duas partes. Uma delas é José anima os seus irmãos. Eu concordo com os editores que puseram estes subtítulos. E a segunda parte, a morte de José. E começando então pelo nosso esboço, nós vemos aqui que os irmãos de José, a partir daqui do versículo 15 que nós lemos, eles temem represálias da parte de José. O seu pai tinha morrido e eles agora temem o que possa acontecer. Eles nunca confiaram em José, digo eu, nunca confiaram. Porque quando o pai morreu, temeram. Eles viviam sossegadamente enquanto o pai era vivo, porque sabiam que o pai tinha autoridade sobre todos os seus 12 filhos e netos e etc. por ali fora, e que, portanto, José nunca intentaria fazer-lhes mal pelo grande respeito que tinha pelo seu pai. Mas agora temem. Agora temem. Eles, por um lado, reconhecem que lhe fizeram mal. Até já o tinham reconhecido antes. Antes, quando lá no Egito se viram apertados, eles já aí, estão a ver, fizemos isto ao nosso irmão e agora estamos a pagar. Quer dizer, quase como um castigo. Eles viam isto como um castigo. Deus está-nos a castigar pelo mal que fizemos lá atrás ao nosso irmão, que o vendemos, etc. Não é? Eles reconhecem que fizeram mal, mas acham natural que José se vingue deles. Sabem porquê? Era o que eles fariam. Aí é que está o problema. Nós normalmente pensamos que os outros vão fazer aquilo que nós achamos que fazíamos, que faríamos, se o caso fosse ao contrário. Portanto, nós não somos boarreses como os demais. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Olha, eu reconheço que não sou melhor que nenhum de vós que aqui está, nem dos que estão lá fora. Porque o coração do homem é mau, continuamente mau. Portanto, era isto que eles fariam. Portanto, eles não conhecem o caráter de José. Não conhecem o caráter de José. Então o que é que eles fazem? Versículos 16 e 17. Enviam representantes a José. Eles não vão pessoalmente. Espera lá, ele pode estar mesmo irado de todo. Agora que o nosso pai morreu, ele não tem
aquele travão que nós achávamos que tinha, que o impediria de nos fazer mal, e então agora ele está à espera da primeira oportunidade. Ainda não o fez porque é capaz de ainda estar assim um pouco abalado e tal, mas de um momento para o outro, olha, mas o melhor é nós não irmos. Vamos mandar representantes, advogados. É o que é, não é? Mandam os seus advogados. Que é como se faz hoje. As pessoas, em vez de se falarem e de tratarem dos assuntos uns com os outros, mandam advogados. Chamam ao advogado, ou isto ou aquilo, não é? Então mandam representantes a José, porque temem ir pessoalmente. Inventam uma mentira envolvendo o pai. Desde a segunda parte do versículo 16 até à primeira parte do versículo 17, nós temos lá isto, que diz assim: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Portanto, vamos reconhecer as coisas, não é? Isto aconteceu mesmo, isto foi mesmo mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai, etc. Pronto, vamos parar aqui. Então eles inventam uma mentira. O pai não tinha dito nada disto. O pai, poderíamos nós pensar que ele que nem chegou a saber que foi o que os seus irmãos o venderam, mas soube. Há bocado a bênção, ouviram a bênção. E quando chegou a José, diz que os frecheiros, aquela parte do exército que lança flechas, não é? Os frecheiros realmente castigaram-no. Os frecheiros eram os irmãos. Mas ele sobreviveu e ele venceu. O pai sabia do que tinha acontecido. É verdade que sim. Agora, que o pai tenha dito isto, assim direis, o pai conhecia José melhor que os seus irmãos. Conhecia o seu filho. E não havia necessidade desta mentira. Não havia necessidade dele se envolver, deles envolverem o pai. Agora até que o pai já tinha falecido, estavam a envolvê-lo. Se ele tinha alguma coisa a dizer a José, tinha-o dito enquanto vivo. Olha, os teus irmãos fizeram-te mal, portanto tu, olha, não tenhas isso em conta, coitados, e tal. E também sabes, aliás, como servo de Deus que era, como representante de Deus que era, Jacó falava, dizia, proferia autênticas profecias. Aliás, estas bênçãos acerca dos filhos são profecias. Não é? Como é que Zebulon vai para lá para estar no mar, no porto do mar, ali onde entram os navios, onde atracam os navios, tudo sobre eles. Diz tudo. É profecia da parte de Deus. Mas pronto, era uma maneira de arranjar aqui alguém de peso para se sentirem confortáveis, para o irmão ficar vencido. Vencerem o irmão invocando o pai, e que o pai tinha dito isto. Quando não é verdade. Nós sabemos que não é verdade, não é? E quantas vezes se inventam coisas assim? Aquilo que até alguém pode chamar mentiras piedosas, não existem mentiras piedosas, mas às vezes fala-se de mentiras piedosas, são aquelas mentiras, é uma mentira só para compor a coisa, mas que não faz mal a ninguém, a mentira faz sempre mal. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira, portanto a mentira é do diabo. Então eles inventaram esta mentira e pedem perdão do que fizeram, mas reclamam-se, eles ao mesmo tempo pedem, eles não vêm aqui como o publicano, miserável que eu sou. Eles aparecem aqui a pedir perdão, um bocadinho melhor que o fariseu, mas na qualidade de fariseus. Não sei se dá para ver no texto, não é? Dá para ver no texto o que eles dizem. Eles reclamam servos do Deus de teu pai. Nós somos servos de Deus. Vê lá o que é que vais fazer.
Quer dizer, nós até pecamos, mas um servo de Deus não se castiga assim, como um ímpio lá de fora, um gentio. Nós somos. Estão a ver? Eles aqui deviam ter usado uma outra linguagem e não, ali somos servos de Deus. Então, José, mais uma vez, revela o seu caráter amoroso. Porque ele não argumentou de forma nenhuma, nem teve nestas palavras qualquer interpretação de maldade da parte deles. Era melhor que eu, estão a ver? Eu até consigo ali ver mal daquilo. Mas José, aquele coração que é realmente uma figura do Senhor Jesus, ele não viu malícia, não viu astúcia, ele não viu ali da parte deles que eles estivessem a tentar aqui por todos os meios passar, não é, pelos pingos da chuva. Chorou. Ele chorou. Por isso é que eu disse há bocado, e aqui volto a dizer, eles não conheciam o verdadeiro caráter de José. Não. José era verdadeiramente uma figura de Cristo. Uma figura de Cristo. Não pagou na mesma moeda como Jesus. Como Jesus. Versículo 18. Por fim, vêm eles mesmos à sua presença. Por fim, eles vêm. Prepararam o terreno e agora vão lá, eles à presença de José. Prostram-se diante dele e apresentam-se como os seus servos. Pronto, aqui já pessoalmente, não através dos advogados, mas pessoalmente tiveram uma atitude mais correta, de humildade. Era isto que se impunha. Aquele que peca, o pecador, não pode ir à presença de Deus ou à presença de quem fez mal, a quem ofendeu. Não pode ir lá com duas pedras na mão, não é? Porque se vai, não quer perdão nenhum, quer é o quê? Litígio, quer entrar em choque. Aqui eles estiveram bem. Quando vêm eles próprios, em pessoa, ali, já não invocam nada e apresentam-se como servos. Estão à disposição de José para serem seus escravos. É uma bela atitude aqui. E aqui temos realmente José e o perdão soberano, nos versículos 19 até 21. José lembra que só Deus tem o perdão soberano. Mas eu não estou eu não estou no lugar de Deus. Que é isso? Perdoar-vos? Eu não sou Deus. O verdadeiro perdão é Deus quem nos dá. Não é? Não é o ser humano. É verdade que devemos perdoar uns aos outros. Mas quem sela, quem põe lá a assinatura e diz está perdoado, é Deus. Esse perdão, sim. Esse perdão é que é o perdão do Deus soberano. É o perdão do Deus soberano. É como o perdão de um rei, não é? O perdão de um rei que tem aquele efeito. O indivíduo que estava condenado à morte já não é morto, já sai em liberdade, etc. E o perdão de Deus é este perdão, não é? Quem não crê no Senhor Jesus, diz a palavra, já está condenado. Já está condenado. A condenação já lá está. O que é que falta? Olha, falta só ele partir desta vida e pronto. E não há mais nada a fazer. Está perdido. Ele já está condenado. Mas intervém o perdão de Deus. O perdão soberano. O perdão daquele que pode todas as coisas. Daquele que manda em tudo isto. Que é o verdadeiro soberano. Deus.
E o que acontece é que esse perdão anula a sentença de morte, anula a sentença de perdição. A pessoa já não é condenada. Mas quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É assim que diz o versículo. Pois é. Quem crê não é condenado. Então, José lembra que só Deus tem o perdão soberano. De facto, eles intentaram mal contra ele, diz o versículo 20. Eles intentaram mal contra José. Mas temos que olhar não para a ofensa em si, mas para os resultados. É isto que nós muitas vezes não fazemos. A maior parte das vezes, quase nunca, não temos este caráter de José, este caráter de Jesus, que suportou a afronta, não é? Porquê? Porque viu a sua posteridade, não é? Ele viu e alegrou-se no efeito da sua paixão e morte na cruz. Ele viu-nos a nós, mas viu todas as igrejas reunidas por esses séculos fora, e ainda as que hão de existir até ele voltar. Ele viu cada um, todos e cada um de nós que estamos aqui, salvos pela graça de Deus. Ele viu cada um daqueles que se há de ainda salvar. Ele viu e alegrou-se. Vale a pena padecer isto, porque o resultado é maravilhoso. Almas que estavam a caminho do inferno, a caminho da perdição eterna, são salvas. Vão estar eternamente na glória. Vão estar felizes umas com as outras e com Deus, louvando, adorando a Deus. Pois, Jesus viu isto. E o irmão do José, o irmão daqueles 11 rapazes, eles agora já eram muito crescidos, não é? Mas ainda eram rapazes, para o seu pai eram rapazes ainda. Ele diz, mas Deus tornou o mal em bem. A segunda parte do versículo 20. Mas Deus tornou o mal em bem. Para quê? Para conservar em vida um povo grande, um grande povo. Este povo. E José sossega-os, no versículo 21. José sossega-os e promete-lhes sustento. No versículo 21. Olha, vocês têm os vossos rebanhos, tudo bem. Vocês estão na parte mais fértil do Egito. Era, sem dúvida, aquela região do Gozan, não é? Goshen, era realmente a melhor terra para se cultivar e principalmente para a pastagem, para o gado, que era isso que eles eram. Eles eram pastores. Então ele sossega-os e promete-lhes sustento. Quer dizer, ele falou de acordo com o coração deles. Falou de acordo com o coração deles. Como aplicação, nós podemos ver que os filhos de Jacó não foram uma exceção quanto ao arrependimento tardio dos seus pecados. Isto é um arrependimento tardio. Eles tinham contas para ajustar com José. Se tinham assim medo dele e de represálias e achavam que lhe tinham feito mal, eles deviam ter tratado isso lá muito mais atrás, até enquanto o pai era vivo, ou antes ainda, não é? Mas não. Mas não são só os filhos de Israel, os filhos de Jacó, que tiveram este arrependimento tardio dos seus pecados. O homem só se lembra do seu pecado a sério quando a situação se torna aflitiva. É ou não é? Pois é. Nós só nos lembramos verdadeiramente do que é importante e que isto que não é nada, esta vida é passageira, isto passa num instante, não é? Só nos lembramos disso em momentos aflitivos. Adão só se escondeu quando ouviu a voz de Deus soar no jardim, porque até aí estava tudo bem. Pronto, lá improvisaram os aventais,
de folhas, mas estava tudo bem. Mas depois ouviram a voz de Deus: ei, espera lá, nós nem assim podemos aparecer na presença de Deus. Estou cá a esconder, estou para o buraco. E vão eles. E eles, os irmãos de José, só se lembraram do mal que tinham feito quando ele os pôs à prova, quando vieram comprar mantimentos. Aí foi uma das vezes que eles se lembraram. Olha, nós fizemos mal ao nosso irmão e agora está-nos a acontecer isto. Aqui o administrador desta coisa implicou connosco, acha que somos espias, estamos a passar por isto. Porquê é que ele não faz isto aos outros? Olha os outros que vêm aí, vêm aqui milhares de pessoas buscar mantimento, e ele agora lembrou-se de nos aborrecer a nós. Porquê? Mas para que é que a gente foi dizer que o nosso pai, que estava lá, e que tínhamos um irmão que agora já não existe, e que não sei o quê, que tínhamos um mais pequeno, ainda lhe fomos dizer que tínhamos um mais novo. Olha, fomos-lhe falar daquele, agora ele quer que a gente o traga. Ai, pá, o que a gente foi fazer? Aqui eles ficaram aflitos e lembraram-se do mal. Isto é o castigo de Deus sobre o mal que a gente fez. O homem é assim. Nós somos assim. Somos assim. Agora, novamente, com a morte do seu pai, sentem-se ameaçados. Eles têm consciência do mal que fizeram a José e temem a sua vingança. Por isso, envolvem o nome de seu pai no pedido de perdão. Ele já lhes tinha perdoado. Se nós agora fôssemos um bocadinho atrás, ao capítulo 45, versos 4 até 8, que não vamos por economia de tempo, mas ali está o perdão de José, no capítulo 45, versículos 4 até 8, vejam depois nas vossas casas, ou se quiserem ver agora, podem ver também. Pois é, ele já lhes tinha perdoado ali, quando eles vieram comprar mantimento, quando vieram pela segunda vez, e ele se lhes deu a conhecer. Quando ele se lhes deu a conhecer, eles trouxeram Benjamim, e ele chorou na sua presença, e abraçou-os, e perdoou-lhes. Para que é que eles estavam outra vez a levantar o problema? Porque é que eles estavam a levantar o problema? Se quisesse vingar-se, seria ali. O pai nem sequer estava lá, ainda estava lá em Canaã, mas eles têm dificuldade em admitir que ele é diferente deles. Nós, como crentes, somos chamados a perdoar aos outros, como Deus nos perdoou a nós. Aliás, se alguém não perdoar a seu irmão, Deus também não lhe perdoará. Não é o que diz? Isto é a doutrina. Não é? Isto é a doutrina de Jesus, é Novo Testamento. Mas José já vivia esta realidade espiritual. Estão a ver? A lei de Moisés, que ainda nem existia também no tempo de José, veio 430 anos mais tarde. Mas a lei dizia olho por olho, dente por dente. Quer dizer, se ele te cortou um dedo, tu também lhe cortas um dedo. Se te arrancou um olho, arrancas-lhe um olho também a ele. A lei de Moisés era assim, era a vingança. O Novo Testamento não diz isto. Jesus diz, se ele te tirar a capa, né? Se tirar o vestido, dá-lhe também a capa. Se te esbofetear na esquerda, dá-lhe também a direita. Etc. Portanto, perdoa. E conta parábolas acerca do perdão, da necessidade de perdão. Então, José já manifestava esta realidade espiritual na sua vida, esta verdade neotestamentária, esta doutrina que Jesus tanto enfatizou. Ele via a mão de Deus a operar em tudo. Via o seu eterno propósito. Por isso, tudo o que pudesse acontecer, provocado por quem quer que fosse, tinha sempre um final feliz. Porquê? Porque Deus estava no controlo e estava a usar isso para o bem de todos. Não é? Foi o que aconteceu na cruz também. Jesus foi esmagado, foi moído pelas nossas transgressões, porque isso era bom para nós. Era bom para nós. Era bom para nós. E José tinha este espírito.
eu padeci, eu sofri, fui vendido, meteram-me primeiro lá na cova, etc. Mas isso foi para o bem de todos, para o nosso povo não morrer à fome, para o nosso povo sobreviver, para o nosso povo se multiplicar aqui no Egito e depois então voltar para a sua terra já mais numeroso, muitíssimo mais numeroso, nem se compara, não é? Pois é. Como estamos longe de José, cada contratempo é visto como uma tragédia. É mais um ataque do inimigo, não é? Como nós dizemos. Mas afinal, Deus está a usar o que quer e quem quer para realizar a sua obra. Também usa Satanás. Não usou, no caso de Jó. Para quê? Para realçar o caráter de Jó também. A paciência, etc. Tudo isso de Jó. Pois é. Então, Deus usa quem quer e o que quer para realizar a sua obra, para a sua glória e para o nosso bem. José diz uma coisa muito importante aos irmãos: porventura estou eu no lugar de Deus? O temor deles só podia ser apagado pelo perdão soberano de Deus. Ele tinha-lhes perdoado, mas eles não sentiam o perdão. Porquê? Porque realmente a sua consciência estava carregada, pesada. O que é que interessava ao irmão perdoar-lhe 1, 2, 3, 20 vezes? Se eles em si mesmos continuavam a sentir remorso. Pois é. A tua consciência só pode ser aplacada por Deus. Por Deus, não é? Por Deus. Então o temor deles só podia ser apagado pelo perdão soberano de Deus. José já lhes tinha perdoado, mas as suas consciências precisavam de ser tranquilizadas pela presença do Senhor nas suas vidas. Não temais, disse. E tu? Tens paz na tua alma? Já acertaste contas com os teus adversários? Já lhes pediste perdão, se há necessidade, se os ofendeste? Se a tua consciência ainda te acusa, é porque não. Deus é o único que dá o perdão soberano. O perdão, o que é o perdão soberano? É o perdão irrevogável, tranquilizador, restaurador, vivificador e frutuoso. Porque a partir daí tu passas a produzir fruto, nós passamos a produzir fruto. Daí andamos amargurados, acabrunhados, não é? Com o nosso problema de consciência, nem damos rendimento. Não damos rendimento. Nem a Deus, nem a nós próprios, nem a ninguém. É o perdão com propósito. Nunca mais serás o mesmo. Serás uma nova criatura. Deus faz isso de graça. Mas foi pago um preço. Foi pago um preço. Um alto preço. Um alto preço. Ele mesmo deu o seu próprio Filho em preço de redenção pelos nossos pecados. E podíamos ir agora a 1 Timóteo 2,6 ou Colossenses 1,14, mas não vamos por falta de tempo também. Sim, o Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz para nos salvar, a mim e a ti. Não desconfies de Deus. Aquela pergunta lá do início: será que me perdoou mesmo? Será que me perdoou mesmo ou não? Se calhar não me perdoou. Não será um erro de observação? Não é? O problema não está em nós. Está em nós. Eu é que não acredito. Eu é que não creio. Eu é que tenho dúvidas se me perdoou ou não. Mas Deus não quer que tenhamos dúvidas. Não desconfies de Deus. Ele perdoa mesmo. Perdoa. Perdoa mesmo. Venha Jesus. Ele te quer salvar. E agora temos a morte de José, a segunda parte, versículos 22 até 26.
Então José era uma figura proeminente lá no Egito, não é? Mesmo depois de acabarem os 7 anos da fome, ele continuou a ser uma pessoa decisiva no governo de Faraó. Ele viu a sua descendência até à 3ª geração. Vê? Dos filhos de Efraim. Efraim quer dizer acrescentado, fruto, leva mais para a ideia de fruto a dobrar, fruto duplo, não é? Aliás, isto não é propriamente um plural, é um dual, Efraim, o Aim, aqui no fim, e portanto, fruto a dobrar, fruto duplo. Viu os filhos até à 3ª geração deste seu filho mais novo, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, também nasceram sobre os seus joelhos, não é? José, perto da morte, dá instruções aos filhos de Israel sobre o seu corpo. Ele viveu muito tempo para nós hoje, ainda é mais, 110 anos, não é? Quem é que hoje vive 110 anos? Já naquela altura era difícil. Bem, os patriarcas realmente viveram mais alguma coisa. O seu pai viveu 147 e Abraão ainda mais, 175. Mas viveu muitos dias e foi feliz, vendo ali o seu povo na terra do Egito a prosperar, a aumentar, etc. Então, perto da sua morte, ele dá instruções aos filhos de Israel sobre o que fazer depois da sua morte com o seu corpo. Um dia Deus os visitará e os fará subir para a terra, para a sua própria terra, a terra que lhe foi prometida, Canaã. Quando Deus fizer isso, eles devem transportar os seus ossos para lá. Ele não quer ficar no Egito, não é? Não quer ficar no Egito. E então o que é que acontece? Ele morreu e foi embalsamado, que era o costume no Egito fazer isto, principalmente com as pessoas importantes, e foi guardado então num caixão lá no Egito. Aplicação. José é aquele tipo de pessoa que não esquece as suas origens. Depois da posição a que ascendeu no Egito, poderíamos ter um José inacessível, não é? Para marcar uma entrevista com ele tinha a agenda já muito carregada, isto era lá para o ano 2033, por aí, talvez ele tivesse. Quer dizer, em vez de um José, nós até teríamos um Zafenat Paneha, que era o nome que o faraó lhe deu, que nunca mais se lembrasse do seu pai, do Deus do seu pai e muito menos dos seus irmãos. Pois, tinha razões, não é? Pois é. Mas foi exatamente o contrário. Temos um José preocupado com o seu povo, com uma fé inabalável em Deus e nas suas promessas, que quer que os seus ossos vão com os israelitas para a terra prometida quando Deus fizer isso. Eles tiveram de jurar que não deixariam o seu corpo no Egito, onde poderia ter um grande mausoléu, não é? Ele ia lá ter se calhar até um templo, que aquela gente era assim. Ele sabia quem era e a quem pertencia. Às vezes, por tão pouco, se troca tudo. Já não se conhecem os amigos, nem a família, nem mesmo a língua. Alguns conhecem a língua, no verão, vocês vão de ver. E na praia, então, olha. Valemos aquilo que somos. Valemos aquilo que somos. E se não sabemos quem somos, não valemos nada. A humildade é mais valiosa que todas as coroas reais. Vede? Ele preferiu ser maltratado com o povo, não é? Que não foi maltratado, ainda não tinha chegado a esse tempo, mas um pouco à semelhança de Moisés, ele tinha uma identidade, era aquele povo. À guisa de conclusão, então, nós temos, além de grande estadista,
José foi um servo fiel de Deus como poucos. Vemos em todas as suas intervenções a visão e a postura de um verdadeiro homem de Deus. A soberania de Deus para ele não era uma mera doutrina teológica. Ele cria mesmo que Deus é soberano e exerce na prática essa soberania. Temos muito a aprender com servos como José. Mesmo nos momentos em que pudéssemos suspeitar de alguma vaidade, como no caso dos sonhos que contou sobre si e a sua família, ele estava a ser sincero quanto ingênuo perante a inveja e ódio dos irmãos. Ele dizia, olha, sonhei isto, éramos 12 molhos e o meu molho estava ali e os outros 11 molhos se curvavam ao meu molho, a dar a entender o quê? Ele ia ser grande de tal maneira que os irmãos se iam ajoelhar perante ele, não é? Iam-se vergar perante ele. E não foi isto que aconteceu quando lhe vieram agora pedir perdão, tardiamente, mas vieram. Pois foi. Pois foi. Então, mesmo nesses momentos, ele estava a ser sincero, ele era genuíno. Ele era genuíno. José era genuíno. José não pagava o mal com o mal. Ele amava verdadeiramente a sua família e fez tudo para a preservar e multiplicar, porque conhecia o propósito de Deus. Se nós não conhecermos o propósito de Deus, nós vamos ter sempre como que uma folha de zinco aqui à nossa frente, não é? Não vemos nada para ali, não vemos nada, não temos visão, não temos horizontes, está fechado, estamos ali. Mas se conhecermos os propósitos de Deus como Ele conhecia, vai ser um povo grande. Um povo grande. Era isto. Então, Ele conhecia. Ele conhecia. José tornou-se famoso e próspero no Egito, mas não trocou a sua identidade pela fama nem pela riqueza. Até à morte cuidou do seu povo e, ao morrer, exigiu que não deixassem os seus ossos no Egito. História universal que ignore José não é história credível. Pode ser esquecido pelo mundo, mas Deus honra os que o honram. A Deus toda a glória pela sua imensa graça e misericórdia.